Então, pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma aulinha do nosso curso, né? Queria agradecer a vocês pela presença, como sempre, pedir desculpas pela última quinta-feira, eu tive um imprevisto pessoal, não consegui estar presente, né? Agradeço que vocês tenham tido compreensão, tá? Estamos chegando nessa primeira metade do curso, e aí a gente falou um pouquinho sobre o JavaScript, né? Falou bastante sobre como o desenvolvimento web ele mudou recentemente, né? Comentou um pouquinho sobre, né, esse desacoplamento que as aplicações web elas têm vivido cada vez mais. Mostrei para vocês alguns frameworks JavaScript que estão famosos, sem me aprofundar muito em nenhum deles. E a gente propôs discutir um pouquinho sobre princípios sólidos, discutir um pouquinho sobre princípios ideals, né? Falou um primeiro plá sobre CI/CD, coisa que a gente deve voltar a conversar bastante agora na segunda parte do curso. E hoje, para fechar, eu devo falar com vocês um pouquinho de Domain Driven Design, né? Que é justamente um grande tema que a gente tem dentro do curso, faz parte da bibliografia que eu coloquei no e-mail lá para vocês no começo do curso, né? Deixa eu parar aqui a apresentação e compartilhar. É desse livro aqui, né? Do Eric Evans, né? Esse Domain Driven Design é um livro muito famoso. Ele não está caro em português. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada. O Domain Driven Design, ele é um livro excelente, né? É um livro de 2003, mas ele vale super a pena. Acho que todo mundo que está indo para justamente para a gente trabalhar com computação, esse é um livro bastante bom, é um livro, né, que eu super recomendo, né? E é uma área de interesse dentro do que a gente chama de engenharia de software, né? Eu tenho trabalhado bastante, né, com isso, né, já há algum tempo, e muito focado também isso dentro do cenário de internet das coisas, tá? Só que antes de começar, eu queria, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre as questões relacionadas ao Domain Driven Design, né? Só que antes da gente começar, eu queria saber o seguinte, sobre o trabalho, como estamos? Ô, professor, Diga. bom, na semana passada que eu consegui de fato fechar lá encontrar as pessoas para me ajudar no trabalho, e aí a gente chegou a trocar algumas ideias, decidimos um tema, mas a gente não avançou tanto a ponto de conseguir entregar para você pelo menos um mínimo funcional ali no dia 25. Não tem nenhuma chance de pelo menos poder adiar aí 1 ou 2 dias, porque ainda tem que fazer o relatório, enfim. Tá, se é possível, sim. A gente pode pensar em alguma coisa, a gente pode... Como é que estão... Deixa eu só dar uma olhada nos outros grupos, como é que estão os outros grupos? É porque aquela coisa, o que a gente adiar, a gente, tipo assim, diminui o tempo para o próximo trabalho. Não tem muito o que fazer. Mas a gente pode adiar, pensar em adiar pelo menos uma semana. Como é que estão os outros grupos? Uma semana a mais é sempre bem-vinda, professor. É porque eu não ia conseguir, por exemplo, entregar o relatório, entendeu, professor? Dar o gás ali na implementação, eu acho que a gente ia conseguir, mas ainda tem que fazer o relatório, né? A gente nem começou a escrever ainda. Tá, vamos fazer o seguinte então. Se vocês conseguem, acham que adiar é uma boa, a gente adia mais uma semana para a primeira semana de setembro, é isso? Deixa eu ver. Hoje, dia 25. É dia 1º. A gente poderia adiar para o dia 1º de setembro. E aí eu coloco isso lá no grupo, tá ok? Tá bom, professor, obrigado, hein? E aí a gente adia 1º de setembro e a gente faz a apresentação. Aí na quarta-feira a gente fala sobre algum outro tema desse que que eu quero começar a trabalhar com vocês. Pode ser? Por mim tá ótimo, professor. Muito obrigado, hein? Obrigado. Fala, Leonardo.
Leonardo levantou a mão, pode falar. Acho que ou ele tá mutado. Não, ele já desmutou. Leonardo, você quer comentar alguma coisa? Então tá bom. Mais alguém? Mas, tirando isso, como é que tá o andamento de vocês? Bom, a parte difícil foi. Juntar as pessoas. Opa, opa. Alô? Então, a parte mais difícil foi dividir as tarefas, professor. A gente já conseguiu dividir as tarefas. E aí tem que. Manter essa comunicação também tá meio complicado, mas enfim, tá caminhando, professor. Não, tranquilo. Eu acho que nesse período remoto, o mais difícil realmente é você juntar as pessoas, né? Como você está falando, a comunicação, fazer esse trabalho em grupo. Mas acho que é interessante vocês verem também, por exemplo, esse tipo de dificuldade, porque é a dificuldade que a gente vai enfrentar, por exemplo, se a gente quiser empreender, né? Quando a gente trabalha com várias pessoas diferentes que, né, não tem só essa. Porque uma coisa, galera, é tipo assim. É o que eu falo para todo mundo. Uma coisa é você trabalhar remoto quando você só tem um trabalho. Né? E, pô, isso aí é... Você só tem uma responsabilidade, você só tem quer dizer, um conjunto de responsabilidades, você tá dedicado àquilo, né? Isso, assim, na verdade, o segundo trabalho, normalmente a gente faz uma continuação do primeiro, né? Não, eu não me incomodo com isso. Pode ser separado se vocês queiram, mas eu acho razoável fazer uma continuação, fazer um refactor do primeiro. Esse primeiro trabalho, a descrição, né, do que precisa, eu já coloquei aqui no Classroom, né? Botei agora há pouco, mas já estava lá no Telegram de vocês, né? Que é um projeto de web livre, que deve conter uma interface e um back-end se comunicando através de uma API REST, ou gRPC, ou MQTT. O ideal seria que você já dividisse em microserviços, que é uma coisa que eu vou pedir para o segundo trabalho. E além do código, que deve estar no repositório do GitHub, né, você também tem que ter um relatório descrevendo a solução, mostrando a arquitetura utilizada e de que forma ela segue uma arquitetura de microserviços, ou não, né? Nessa etapa, opcionalmente, ou não, e nessa etapa, opcionalmente, se segue princípios sólidos e ideals. Né? Então, a ideia é que, no primeiro momento, né, já fosse trabalhado com microserviços, né, mas não vou botar isso como uma obrigação. Tá? Mas, na segunda parte, isso já vai ser algo que a gente vai pedir, sim. A gente tem uma apresentação, né, dos trabalhos, eu peço que vocês se apresentem, a equipe, o grupo apresente, né, o que fez, qual foi a proposta, de onde é que isso está partindo. Né? No período passado, eu pedi que isso tivesse um viés comercial um pouco mais forte. Esse período, não acho que isso vale a pena, entendeu? Não é o que eu estou pedindo de vocês, né? Mas de onde é que veio, quais foram as decisões que vocês tomaram, como é que vocês dividiram as tarefas? Então, é mais nessa direção, tá? Vai ter a apresentação no dia 1º, onde todo mundo vai apresentar, abrir o código, a gente vai dar uma olhada no que vocês fizeram, ver o que está funcionando, o que não está funcionando, o que vocês vão me prometer para daqui a um mês. Né? Pode ser que vocês façam um trabalho agora e digam, Cláudio, a gente fez esse aqui para entregar, mas a gente não curtiu, a gente quer achar um outro problema, que quer se dedicar a esse outro problema, isso também não é nada demais. Tá ok? Então é muito legal que o Patrick tenha trazido essa questão da comunicação, porque isso é muito comum quando você trabalha em vários projetos ao mesmo tempo. Então vocês estão com, como eu falei, um único projeto com uma única dificuldade, é muito tranquilo de vocês se relacionarem. Em geral, é até preferível. Quanto mais trabalhos, quanto mais atividades, quanto mais coisas em paralelo, pior essa coisa vai ficar. Principalmente, por exemplo, né, como o fato de muitos de vocês trabalham, acaba, né, que justamente vocês vão estar muito, né, lotados dos trabalhos de vocês e as disciplinas acabam tomando tempos dispersos. Então, ainda mais que vocês fazem disciplinas diferentes, principalmente na faculdade, né? Se você parar para analisar o caso de todo mundo estar dentro de uma mesma equipe, de um mesmo projeto, dentro de um ambiente de trabalho, isso fica muito mais fácil. Todo mundo está concorrendo para a mesma direção, todo mundo está concorrendo
pro mesmo desafio, né? Isso é legal, isso também é uma experiência diferente que a gente não consegue reproduzir aqui exatamente dentro do cenário de trabalho. Então, realmente, isso é um desafio, não é algo que é trivial, não. Como se comunicar, essa é a grande questão que a pandemia deixa para a gente, né? Se vocês pararem para ver, por exemplo, que durante esse processo pandêmico, a gente teve uma migração forçada dos ambientes presenciais para os ambientes, né, virtuais. Isso passa a gente analisar o quanto é difícil a gente ter, né, essa reformulação do nosso cenário de trabalho, né, como a nossa vida muda. E também a necessidade, assim, algumas empresas estão revendo as necessidades de trabalhos presenciais, mas algumas empresas elas estão tendo atitudes que eu, Cláudio, né, do ponto de vista presencial, acho uma calhordice, como, por exemplo, o Google, ele vai reduzir o salário de algumas pessoas que resolveram trabalhar remotos para readequar, né, a localidade que os caras vivem. Ou seja, por exemplo, se você mora em São Francisco, o Google argumenta que, na verdade, ele tem que te pagar mais porque o custo de vida é maior. Se você resolveu morar em algum outro lugar, o Google diz que ele vai querer te pagar menos porque você mora num lugar que o custo de vida é mais baixo, né? E, particularmente, eu acho que isso é tudo uma baita de uma sacanagem, né? Desculpa o termo, né? Você fazer isso com as pessoas. Mas, todavia, contudo, entretanto, porém, né, a gente sabe, né, que a vida não é assim, né, legal e que as coisas são realmente muito complicadas. Então, existe hoje uma pressão mundial, principalmente nesse mercado do desenvolvimento. Os desenvolvedores hoje são uma força de trabalho que é muito benquista, que é muito desejada, né? Mas, ao mesmo tempo que é uma força de trabalho muito benquista, muito desejada, ela também é uma força de trabalho que é bastante explorada. Então, a gente tem que ter sempre esse contrassenso sobre o que a gente precisa fazer ou não, né? O que dá para fazer, o que não dá para fazer, e quais são as condições ideais para a gente. O que muitas empresas também têm migrado para um modelo diferente, para um modelo de prestação de serviço. Empresas que tinham equipes de desenvolvedores se desfizeram dessas equipes de desenvolvedores e, como elas entendem que as necessidades dela de computação são atividades reduzidas, né, são atividades, né, pontuais, eles passaram a preferir contratar projetos freelance de desenvolvimento, né? E isso também tem sido muito comum, uma vez que muitas empresas, principalmente as pequenas, têm migrado toda a operação da empresa para nuvens de trabalho. Como assim? Coisas como o Google Workspace, o Workspace do Office 365, ambientes de trabalho onde os documentos das empresas são colocados em ambientes virtuais para que você não tenha problemas reduz os seus custos de TI local, tem sido cada vez mais buscados por essas companhias. Então, o cenário de trabalho muda bastante para a gente que é de TI. De certa forma, vocês têm um cenário que é um pouco mais livre do que os antecessores de vocês, mas é um cenário muito mais dinâmico, muito mais ligado em algumas diferenças que estão acontecendo no mercado de trabalho. Então, assim, vocês têm que tomar um pouco de cuidado em ser muito capaz de se adaptar e de repensar. Já te respondo, Guilherme. E de repensar, né, como vocês, de repensar a saúde financeira de vocês. Se a gente começa a pensar que em muitos casos os desenvolvedores, ao invés de contratados, podem passar a ser contratados por projeto, como a gente fica a questão da saúde financeira. O Guilherme perguntou, o Google teve alguma reestruturação interna? Parece estar mais agressiva com relação a algumas políticas, parece que aumentaram os anúncios, o fim do drive limitado. Na verdade, a questão do drive limitado era uma coisa que eles sempre disseram que não ia ser para sempre, só que era um prazo muito longo e assim, com o aumento, assim, com essa virtualização dos processos, a galera começou a utilizar bastante. Pensa o seguinte, né, o caso aqui, a gente está usando o Google for Work da universidade, né? Então, eu estou dando aula para vocês aqui, estou gravando em tempo real. Isso não acontecia
quando a gente dava aula presencial. Agora imagina toda essa galera que migrou e que tinha esse domínio acadêmico do Google gratuito, gravando isso, né, e jogando os servidores do Google de graça. Então, assim, isso muda um pouco como as coisas são, né? Para vocês terem noção, eu vi um estudo de caso muito interessante há uns anos atrás, né, de uma empresa de advocacia, né, que a empresa toda tinha pego fogo, e aí era uma empresa pequena, tinha uns 10 advogados dentro da pequena firma de advocacia, e tudo pegou fogo de uma hora para outra. Muito pé da vida, né, tipo assim, provavelmente o sócio majoritário, para o dono da firma, o que ele fez? Ele, tipo assim, né, de ter perdido um monte de informação, vai ter que ter um monte de retrabalho. O que ele fez? Ele pegou e reestruturou todo o ambiente de trabalho da firma usando o Google for Work, né? Então, assim, são estratégias que mudam e esse ambiente, e tudo isso que aconteceu na pandemia, né, tá fazendo um baita de uma reestruturação. Eu tenho amigos que têm empresas bem-sucedidas, né? Se eles, não vou dizer que eles são milionários, mas eles têm uma vida ok, bastante confortável, bastante boa, e eles, tipo assim, abandonaram os escritórios deles. Hoje, se eles precisam de uma reunião, eles têm um espaço de coworking, né, que eles alugam para uma reunião, uma coisa assim, mas majoritariamente eles têm trabalhado de casa, né? Eles falaram, Cláudio, o escritório é muito caro para o que a gente tinha, muito, muito caro, né? Então surgem algumas opções muito bizarras, né? Mas muito interessantes de prédios comerciais que começam a ser alugados como estúdios para pessoas, tipo assim, para as pessoas que trabalham, né? Para pessoas que trabalham, né? Tipo assim, não necessariamente que trabalham, porque todo mundo trabalha. É mais pessoas jovens profissionais, entendeu? Então, o mundo está totalmente... o mundo está totalmente modificado, né? O mundo está numa outra, tipo assim, numa outra pegada muito interessante, muito diferente do que era quando eu me formei, entendeu? Então, assim, mudou essa geopolítica do trabalho, mudou a geopolítica do desenvolvimento, as tecnologias de desenvolvimento, elas acabam também sofrendo influência disso, tá, galera? Não tem como fugir, essa é a natureza do nosso trabalho. Né? E é muito, né? E tá muito. Um instantinho, pessoal, que eu recebi uma mensagem aqui. Assim, desculpa. Então, assim, a natureza do trabalho modificou bastante, né? Então, a gente vai ter que começar a acompanhar. Até mesmo os processos seletivos que a gente tinha anteriormente, que eram entrevistas de código em quadro. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer uma entrevista dessa em quadro branco, que pedem para você trabalhar com estrutura de dados. Ela modifica, né? E isso é interessante porque você passa a ter uma movimentação. Por exemplo, na academia, na pós-graduação, durante esse período de pandemia, eu recebi muitos alunos que eram de fora do estado, né? Então, isso modificou. E isso afeta o nosso poder. E, para a gente, isso é uma oportunidade. As empresas que souberem se reestruturar, elas têm uma oportunidade bastante grande aí. Os negócios que podem surgir dessa oportunidade também são bastante relevantes. Então, vocês têm que repensar esse trabalho, vocês têm que repensar quais são as oportunidades que tem. Pode ser que saia um milionário de uma startup pensada em facilitar a vida de empresas 100% remotas, né? Quais são as dores dessas empresas que são 100% remotas? Também é algo que a gente tem que pensar, né? Por exemplo, pensa o seguinte aqui: o que é melhor numa aula remota que vocês não tinham na aula presencial?
Vamos lá. Horário. Gravação. Especialmente gravações que vão melhorando ao longo dos períodos. Como assim, vão melhorando ao longo dos períodos? Porque eu sinto que, desde que começou a ter o remoto, alguns professores pegaram, gravações, e aí, ao longo dos períodos, eles vão, melhorando alguns pontos que não estão claros, então fica, um corpo da matéria muito robusto, assim, entendeu? Ah, entendi. Então, assim, uma aula realmente totalmente assíncrona, e eles vão melhorando o material da aula assíncrona, é isso? Exatamente. E aí, tem coisas de vários momentos, mas, vai tudo ficando cada vez melhor, entendeu? Tem uma... A qualidade média da aula melhora. Exatamente, ao longo dos períodos. Isso é uma coisa que eu não sentia tanto no presencial. É o que está no dia, né? Exatamente. É o que está no dia. Às vezes o professor não está bem, às vezes a aula não está legal, às vezes o dia não está bom, não está com ar-condicionado na sala. Isso tudo não faz diferença se tem esse incremental, se essas coisas melhorando. Não, com certeza. Eu acho que isso é uma coisa positiva. Né? Essa questão do... Né? Então, assim, por outro lado, tem a questão do horário também. Por exemplo, essa aula só pode ser hoje de 5 às 7. Essa aula foi votada. Eu perguntei para os alunos, fiz uma enquete seguinte: que horário vocês querem que essa aula, que é uma aula obrigatória, seja dada? Aí vocês falaram de 5 às 7 para não bater com o estágio. Cara, tá com o computador durante a aula, né? Que isso, né? A galera até leva para o fundão, mas é discutível, né? A gente pega ônibus, né? É bizarro. Então a gente nunca sabe o que vai rolar, nunca sabe o que vai acontecer. Essas são paradas que são muito relevantes, são muito, né, diferentes. E o que vocês sentem falta do ambiente presencial que vocês não têm no remoto? Vai ter a galera que vai dizer nada. Mas, assim, nunca se sabe se vai ter internet na sala. Além disso, né? Nem fale. Eu acho bizarro a gente não ter internet na sala para vocês todos. Acho isso um contrassenso. Mas, enfim, né? Mas isso é uma coisa realmente relevante, né? De você entrar num local e você ter internet. Contato humano, né? Então, assim, por exemplo, como é que você faz esse contato humano, né, com as pessoas, né? De forma que isso seja também eficiente de custo. Várias empresas lá fora estão mandando explicitamente, né, a galera retornar ao trabalho, né? E como é que vocês lidariam com esse tipo de coisa? E lá nos Estados Unidos está tendo uma treta que a galera está dizendo: beleza, se você quer que eu volte, eu peço demissão. Aí o cara: mas como assim você pede demissão só porque, cara, se você quer que eu volte, eu peço demissão. Volte presencial, eu peço demissão. E tem uma galera que diz assim, cara, não vale a pena. Então, essas são relações de trabalho que são muito bizarras. As pessoas estão revendo esse trabalho com significado, trabalho. E a grande verdade é que, em muitos pontos, as pessoas não perderam produtividade. Vocês querem ver, assim, um setor que foi muito afetado foi o setor de alimentos, né, de alimentação, restaurantes, esse tipo de coisa. Hoje, restaurantes que conseguiram se adaptar para a entrega de comida com iFood, afins e patati, são restaurantes que conseguiram sobreviver. Restaurantes que tinham, né, que a experiência era uma parte muito importante do projeto, do restaurante, do conceito, eles tiveram muita dificuldade. Então, assim, o que me assusta, eu saio muito pouco na rua, tá, gente? Eu saio pouquíssimo. Então, às vezes, as poucas vezes que eu saio são ou para proteger, para cuidar de coisas do FRJ ou coisas de saúde. E uma das coisas assim que acontece com muita frequência, né, comigo, quando eu saio, ver quantas coisas estão fechadas, o que abriu de novo, né? Para mim é como se toda vez que eu vou na rua é como se fosse um caldeirão de coisas ao mesmo tempo. E isso modifica os cenários de trabalho, né? Por exemplo, quantos iFoods, quais são as... Então, assim, repensar essas soluções, repensar o que vai ser, né? O que vai continuar no depois. Por exemplo, se vocês pudessem pensar, a PUC já estava pensando no seguinte contexto, que eles chamam de realmente sala de aula híbrida. O professor vai estar em sala de aula, vai ter material gravado antes, né? Vai ter a sala de aula e o aluno pode estar ou não presente na sala de aula. Porque se ele não estiver presente, ele vai conseguir interagir com o professor como se estivesse na sala de aula. E tudo isso tem uma baita infraestrutura tecnológica por trás. Agora, isso é impossível? Não. Eu poderia dar aula como estou dando aula aqui para vocês, com o Google Meet aberto, né? Onde vocês são capazes de ver os slides, mas ao mesmo tempo os slides são projetados
Para a turma que está presencial, vocês interagem comigo via Google Meet, né? E eu sou capaz de dar aula para vocês e gravar da mesma forma. Né? Eu, por exemplo, não gravo aula antes, eu gravo aula de forma assíncrona. Eu tentei gravar aula em aulas de 20 minutos há um tempo atrás, e a experiência para mim foi muito ruim. Eu acabei gravando a aula presencial, mesmo que algumas aulas presenciais passa pelo que o Rafael falou. Eu acho que algumas das aulas síncronas que eu dou eu não gosto. Mas ninguém gosta, entendeu? Ninguém gosta de todos. Mas, assim, algumas eu não gosto, mas mesmo assim está gravado. Estão lá no YouTube para que a gente siga. Então, assim, repensar esse mercado de trabalho, repensar a natureza do que a gente faz é muito importante, tá? Então, assim, por exemplo, no nosso caso aqui, que está tendo uma aula que é claramente uma aula de desenvolvimento, como é que vocês como é que vocês se sentiriam? Vocês preferiam ter essa aula presencial ou dessa forma que está sendo feita hoje? Essa aula em específica ou... Essa aula específica. Eu acho que essa aula específica remoto, por exemplo, cabe muito bem. Porque tem uma flexibilidade do horário, em termos de lançar o horário ali no Siga, como também, por exemplo, uma aula que depende única e exclusivamente ali da gente estar interagindo em termos de linguagem de programação, /slides, enfim. Uhum. Eu, inclusive, não... Quer dizer, eu particularmente não vejo necessidade de ser presencial. Tranquilo. Sim, é um conceito possível, né? A não ser que tivesse aulas práticas para um laboratório, mas o ideal mesmo seria, assim... O ideal seria justamente isso, né? Ter um laboratório. O ideal seria justamente que a gente pegasse, né? E por isso que eu, em geral, faço código com vocês, para que vocês possam refazer em casa e passar os exercícios, mas realmente é muito diferente. Eu vou dizer assim, pessoal, faz aí, e aí vocês compartilham a tela comigo. É muito diferente de eu pedir para vocês fazerem, de eu estar, né, acompanhando o dia a dia, né? Então, tem coisas que são um pouco diferentes, sim. Né? Então, provavelmente, o que deve prevalecer é um modelo híbrido. E quais são as oportunidades que a gente tem para fazer esse modelo híbrido funcionar? Quais as empresas, quais os negócios que nascem disso? E aí, dentro desse contexto, surge essa questão que é o Domain Driven Design. E o que é Domain Driven Design? Ou design orientado ao domínio? É um conjunto de princípios com foco em domínio, exploração de modelos de formas criativas e definir e falar uma linguagem ubíqua, ou seja, domínio, modelos, linguagem ubíqua baseada num contexto delimitado. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses caras, né? Calma aí. Calma aí, que eu fiz besteira aqui. Estão vendo minha tela ainda, não estão? Sim. Tá. Sim. Eu tentei, tipo assim, ampliar aqui a tela para mim, dar um mais, e acabei parando no meu e-mail, mas tudo bem. Tá? Então, quais são os 3 princípios ou pilares do Domain Driven Design do DDD? O DDD, ele que está buscando o livro aqui, né? Ele é definido desse livro, né? Do Eric Sanderson, do Eric Evans, né? É um livro super famoso, é de 2004. 2003, na verdade. E também ele é popularmente conhecido como livro da capa azul, tá? Ou seja, ele é um livro de 2003, né? E o que estava acontecendo em 2003? Em 2003, a gente estava transicionando a nível de mundo, né? De um começo ou seja, em 2003 as pessoas já programavam orientado a objetos, tá, galera? Já era uma verdade no mundo. A gente já programava orientado a objetos, a gente já fazia isso há quase 10 anos. O Java nasce em 96, o Java e o Delphi já estavam rolando, grandes projetos são feitos. Aqui no Brasil, a gente fala da migração do Banco do Brasil, né, todo para Java. É um dos maiores projetos que a gente teve em termos de engenharia de software recente. É o projeto da migração do Banco do Brasil. É um projeto muito legal, né? É um projeto muito legal, então a gente já tinha. E a galera começa a ver, com os projetos ficando maiores, ficando mais complexos, fica cada vez mais difícil, né, para essas coisas darem certo. Para vocês terem noção, né, foi feita uma estimativa no começo dos anos 2000, que é uma estimativa que eu uso em todas as minhas palestras até hoje, que 90% de todo o projeto de software feito
jamais é utilizado. Imagina você ter um negócio que 90% do teu investimento é queimado. Justamente porque os softwares são muito complexos, as regras de negócio são muito complexas, as pessoas começam a fazer esses projetos de software, eles atrasam, eles dão errado, os clientes ficam insatisfeitos, né? E nesse meio dessa bagaça surge, né, os modelos de desenvolvimento ágil, né, porque a gente não trabalhava com modelos ágeis antes, né, a gente trabalha com modelos de fortemente documentados, né, como, por exemplo, o RUP, com modelos que você trabalha a linha, né, o pensamento arquitetural junto com a tua infraestrutura. Então, em 2003, é lançado esse livro, é o mesmo momento que a gente está começando esse burburinho do mundo ágil, de falar sobre Domain Driven Design, sobre falar de XP, e aí e isso começa a borbulhar, né? Então, a gente já vinha falando isso antes, mas o livro consolida bastante isso, né? E o Eric, ele diz o seguinte, que o DDD é totalmente imutável, né? Que ele se pode desenvolver conforme o tempo que faz sentido. Porque que o princípio do DDD diz o seguinte, olha, em resumo entende o que está rolando, né? Entende o que está acontecendo. Fala com as pessoas, né? Então, assim, atualmente, né, com o boom dos microserviços, que eu acho que os microserviços são, né, do ponto de vista de engenharia de software, um boom semelhante ao que a gente teve com o Agile, né? As pessoas hoje falam em microserviços. Esse casamento entre o DDD, né, e os microserviços fazem todo sentido, né? Porque quando você faz o design do microserviço, ele é focado em uma tarefa específica. Portanto, isso faz todo sentido, né? Aí, o grande problema é que, da mesma forma que os microserviços, né, o DDD ele é bastante difícil de você aplicar. Então, na verdade, o que também vem facilitar a gente pensar em DDD, a gente vai ver mais para frente, é que quando a gente utiliza DDD, né, a gente vai começar a pensar, a compor os nossos serviços através de padrões de projeto, design patterns, que é uma das coisas que a gente vai falar no curso, né? Mais para frente, né? Então, esse livro, que ele, como vocês dá uns R$70 na Amazon, mas a edição dele em inglês. Deixa eu ver aqui. Não era cara, inclusive na semana passada estava tendo uma promoção. 400 prata não dá não, galerinha. Vamos aí. Não dá não, galera. 400 prata não, fica nos 70 prata aqui. Então, esse tipo de coisa, né? Ele, assim, o interessante é que esse livro em particular, ele é excelente, ele não é muito caro, eu sempre recomendo, ele não é um livro de código. Ele é um livro de princípios. Já. Inclusive, tem vários dos livros que eu recomendei na bibliografia do curso, eles não são livros de código. Por quê? Né? Gente, eu acho codificar muito legal. Eu sei que vocês também gostam, mas código passa. Né? Então, a gente vai ter... Hoje fala de JavaScript, amanhã vai falar de Go, no ano que vem vai falar de F#, sabe lá Deus o quê, G++, Go++, sabe? A gente não sabe. Mas esses princípios fundamentais de você quebrar as coisas em pequenos problemas, fazer com que as coisas se comuniquem, isso é central para todos os problemas que a gente tem de engenharia de software. São problemas que eu acho que são excelentes, são problemas que eu acho que são completamente, né, relevantes e que a gente precisava estar explorando isso bastante dentro do nosso cenário, tá? Então, eita. Calma aí, um monte de gente aqui me falando. Tem um monte de gente aqui me mandando mensagem no Telegram. Calma aí. Então, vamos só dar assim, o princípio do DDD ele vai trabalhar com três, né? O DDD ele vai trabalhar com três princípios básicos, né? Eu não sei se vocês sabem o que é isso, quis fazer uma piada, né? Mas não sei se foi uma piada boa, se foi uma piada ruim, né?
Não sei se vocês sabem quem são essas crianças aqui. Mas deixa quieto. Deixa para lá. Estou ficando velho. Então, na verdade, o DDD trabalha com 3 princípios básicos. O primeiro princípio, o que é chamado de pilares, né, que é o domínio, né? E o domínio, deixa eu ver se eu botei aqui no slide, tá? O domínio é o coração do negócio que você está trabalhando, né? É baseado num conjunto de ideias, conhecimento e processos de negócio, ou seja, domínio é o core do seu negócio, é o coração do que você está fazendo, né? Na verdade, aquilo que você quer resolver. Né? Tipo assim, é o conjunto de regras do problema que você quer resolver. Que quem conhece o problema é quem chama de especialista de domínio. Né? É comercial de 99, era pequeno, mas já rolava. É baseado, tipo assim, ou seja, se você tem uma empresa, se você tem um negócio, ela tem um core business, e normalmente esse core business vai ser composto pelo domínio principal. Então, se você está numa empresa, por exemplo, como de telecom, você vai ter um processo de telecom que você quer trabalhar. Sem o domínio de todo o sistema, todos os processos auxiliares não vão servir para nada. Então, resumindo, sempre que eu falar de domínio, eu vou estar falando da razão daquele software existir. Sem aquele ponto principal que não há razão para o desenvolvimento do software. Ou seja, o primeiro ponto do DDD, e a coisa que é mais importante esse software que eu estou fazendo, ele faz sentido? Ele precisa existir? Né? Calma aí que tem gente entrando. Mensagem surgindo aqui. Tá. Gente, isso é antigo, né? Então, a segunda forma, que é a exploração de modelos de forma criativa, né? É o seguinte, é o ponto que eu estou falando, conversando com vocês. Né? O que diferencia um programador de um engenheiro de software? A pergunta venenosa. Todo programador é engenheiro de software? Não, acho que não. Qual a diferença? Bom, acredito eu que a diferença principal entre eles é que o engenheiro de software ele vai pensar em todo o arcabouço, né? Toda a arquitetura, toda a comunicação ali, né, do projeto antes de colocar a mão na massa, que seria o código em si, né? Então, eu acredito que ele é o cara que vai arquitetar ali. É como se você vai construir um prédio, você não vai se preocupar agora com o cimento, você primeiro vai calcular toda a estrutura ali, como é que as coisas vão se comunicar, enfim. Não, perfeito. É bem por aí, né? Vocês têm que pensar uma coisa que eu vou dizer que é super polêmica, mas programar é um trabalho técnico, é um trabalho de segundo grau. Se vocês tivessem um bom curso técnico que ensinasse a programar, vocês seriam capazes de ser bons programadores. Por exemplo, eu fiz um curso técnico no Cefet há muitos anos atrás, né? Eu aprendi a programar lá no Cefet e eu posso dizer para vocês com certa segurança que, né, se eu tivesse saído do curso técnico, eu terminei o curso técnico com 17 anos, que foi a mesma idade que eu entrei no FRJ. Se eu tivesse gasto o mesmo tempo, né, que eu trabalhei o mesmo tempo que eu gastei dentro da UFRJ como aluno, eu tivesse gastado, né, trabalhando como desenvolvedor, ao final de 4 anos eu seria um desenvolvedor muito melhor do que eu era quando eu terminei a graduação. Isso é um demérito da graduação? Não. Na verdade, isso quer dizer que, na verdade, na graduação a gente trabalha aptidões diferentes do que eu trabalhei no curso técnico. O curso técnico me dá coisas técnicas. Então, por exemplo, assim, usar Git. Na época não era Git, tá, gente? Nem existia versionador de código. Nem existia versionador de código, né? Se existia, eu não tinha conhecimento naquela ocasião. Mas... na faculdade, então assim, você aprende ferramentas, aprende técnicas, aprende realmente a realizar um determinado ofício. Mas na graduação você aprende, né, não só a questão da modelagem, mas quais são o porquê esse software está existindo, em que ecossistema esse software existe. Esse software precisa existir, você passa a pensar o software como um dos componentes que você tem de um sistema maior. Passa a entender que, na verdade, as regras do teu software, né, dessa receita de bolo que a gente passa para o computador, porque a gente passa anos estudando como passar instruções para uma máquina de forma correta. Se vocês pararem para analisar de forma bem crua, é isso que a gente faz. Como a gente passa instruções da melhor forma possível para aproveitar essa máquina, como a gente constrói essas máquinas da melhor forma possível, né?
Então, assim, a gente tem um grau maior de discernimento e planejamento, né? Não só antes do software, mas antes mesmo de pensar essa arquitetura, né? Como extrair da melhor forma essa arquitetura, se essa questão faz sentido, se você precisa de um software para determinado parte de um processo, né? Então, é disso que a gente está falando. Esse é o trabalho do engenheiro de software, né? Então, quando a gente fala em DDD, a gente não está falando simplesmente de desenvolver um software, mas entender a modelagem do projeto como um todo, ou seja, não necessariamente isso é o trabalho simplesmente de desenvolver, mas é o trabalho de pensar o software como produto, né? E ao pensar o software como produto, né? E a gente pensa o estágio que a gente está hoje em dia, pensa o seguinte, galera, olha só, vocês têm hoje, quando eu comecei a programar, eu falo isso, não é para dizer que eu estou velho, ou que eu faço isso há muito tempo, mas é para vocês verem como o mundo mudou. Se eu quisesse instalar um programa no meu computador, eu tinha que comprar um CD com o programa. Cláudio, que porcaria? Eu sei, é uma porcaria. Mas se eu quisesse instalar um compilador, eu tinha que ter um CD, eu tinha que ter um disquete, eu tinha que ter algum software com aquele dispositivo. Hoje, galera, como é que vocês instalam um compilador na máquina de vocês? Um compilador, um interpretador? Package Manager. Qualquer que seja. Ou é o Bril para Mac, ou um apt, ou do Arc, ou um RPM da vida. Até tem o Chocolate Key, que é para Windows, se vocês quiserem. Chocolate. Né? Eu acho irado, né? Eu descobri há não muito tempo que tinha um, achei, nossa, que coisa maravilhosa. Hoje em dia vocês têm até o WSL para Windows, né? Então o DDD vai prezar que os desenvolvedores façam parte do processo. Então entendo, olha como isso também é parecido com o processo de DevOps do CICD. O DDD preza que os desenvolvedores eles façam parte do processo, entendendo o negócio e todos os modelos de diferentes âmbitos, e não somente participando de reuniões com especialistas. Ou seja, ao invés de chegar um cara que vai te mostrar, e você vai mostrar o Kanban, o que o DDD mostra é o seguinte: meu amigo, entende esse negócio que você tá vendo. Pode ser que o teu software, ele, na verdade, o teu cliente diga o que ele quer, mas o que ele quer é diferente do que ele precisa. O cliente não sabe a diferença. Ou então, como eu costumo brincar hoje em dia, né? Excel não é banco de dados, e 90% do tempo as pessoas têm um monte de coisa em Excel, e o software entra para bagunçar o Excel dos caras, o cara fica puto e deixa de usar o software. Então, essa é a treta, né? Você tem que entender o negócio. Então, se você faz um relacionamento com o mundo dos serviços, o novo perfil do desenvolvedor, ele quer que o time todo participe do processo, desde o levantamento até o contato com o especialista de domínio. Você não tem a figura do desenvolvedor, a figura do analista de requisitos e do gerente de projeto. Todo mundo é uma mesma bagunça. E casa direitinho com a questão dos microserviços, onde a tua equipe ela não é mais formada pela capacidade técnica, né? Eu tenho aqui a galera que programa em Java, eu tenho aqui a galera que programa em PHP, eu tenho toda aqui uma galera, sim, né, mas que fala esse processo, né, de forma junta, né? Então você não tem um cara que vai receber um negócio, codifica essa história aqui e segue, mas é um cara que chegou. Então a gente pode pensar, por exemplo, né, o sistema de uma imobiliária, você precisa conhecer a terminologia, né, do que significa, isso é muito legal. Né? Se eu desenvolver um RP, a mesma coisa, né? Essas são as questões que vocês vão ter que trabalhar. Né? Tipo assim, então, entender essas regras de negócio, entender esse processo, é que torna isso muito mais legal. Né? Para vocês terem noção, eu estou tentando desenvolver um software com odontologia que já se arrasta há bastante tempo, porque a gente nunca tem mão de obra. Mas ele é um software que controla todas as disciplinas da odontologia, né? Que permite que a gente guarde no banco de dados sobre todos os cursos, sobre todos os pacientes tratados, né? E ele faz o que a gente chama de autenticação em 3 vias. Porque você autentica no sistema, mas o professor tem que deixar o aluno entrar, porque ele só pode liberar o software no momento que o aluno entra, né? E o aluno, por sua vez, por estar em sala de aula, ele autentica que o professor, né, também está em sala de aula. Então, isso é uma autenticação múltipla, né? Isso é uma parada super polêmica, né? Porque, né, a vida é muito mais complicada do que isso, então tem que ter uma série de regras muito complicadas para você poder pensar. Mas isso é um ponto. Para você fazer algo com odontologia, você tem que entender termos como anamnese, tem que entender termos como obliquação, né? Coisas que só existem naquele cenário. Então, isso é muito legal. E aí, usa o último ponto, né? Que é a linguagem ubíqua, que é um dos pontos mais importantes do DDD,
que 99% das pessoas acabam ignorando é extrair a linguagem ubíqua. A linguagem ubíqua é a linguagem falada no dia a dia do contexto da empresa. É a linguagem que utiliza as terminologias da realidade do negócio, porque todo mundo vai te entregar uma coisa super bonita, mas no dia a dia ninguém fala. Qual é um exemplo de uma linguagem ubíqua do cenário de programação? Que vocês falam quando vocês estão falando com seus colegas desenvolvedores, mas se você falar isso para sua avó, não sei que sua avó seja desenvolvedora, ela não vai entender. Eu tenho a primeira frase que veio na minha cabeça. Tu já comitou? Me dá um exemplo de outra linguagem ubíqua que seja nossa. Pensa aí, com certeza vocês têm. Uma coisa que vocês falam que só faz sentido dentro da universidade ou dentro do cenário de trabalho. Tá pronto para deploy? Eu já ouvi deployou. Deployou foi bizarro. Mas, que mais que vocês ouviram aí? Salvar a gente já é linguagem comum, todo mundo já faz. Fale. Buildar, perfeito, buildar. Builda esse negócio aí. Roda release. Todas essas... mergir, verdade. Então, assim, todas essas coisas são coisas que são a nossa linguagem ubíqua, mas todo negócio tem a tua linguagem ubíqua, né? Então, assim, isso que a gente tem, como foi citado, como eu falei, né, anteriormente, como eu citei, o sistema imobiliário é necessário conhecer uma série de terminologias, né, de acabamento, de metragem. Num sistema para uma construtora, a gente tem que entender, saber o que o vendeiro fala, né? Porque se você não entende essa linguagem ubíqua, você está perdendo requisitos. Às vezes os requisitos são funcionais, às vezes esses requisitos são não funcionais, né? Para vocês terem noção, eu estava vendo uma notícia hoje, eu gosto muito dessas notícias do passado e de erros quando as coisas dão errado. Teve uma vez um voo entre Montreal e Edmonton, lá no Canadá, um voo da Air Canada, que em 83 acabou a gasolina no meio, acabou, né, o combustível no meio do caminho, e o piloto ele precisou pousar sem combustível, e na época isso foi considerado um feito incrível, porque ele... Como ele era piloto de paraglider, né, ele conseguiu meio que manobrar o avião enquanto, né, com o que restou do combustível justamente para pousar e ninguém se machucou. Por que o avião ficou sem combustível? porque alguém esqueceu de abastecer? Não, pior do que isso, o avião tinha sido abastecido. Caraca, então eu só imagino que alguém esqueceu de fechar sei lá, uma possível válvula ali que tava ali o combustível dentro do tanque. No chat. Foi isso aí. Se usaram uma medida diferente. O avião, Tá. no sistema dele, ele estava medido em litros, né? E eles botaram em quilos, na verdade, né? E eles botaram a quantidade de combustível em pounds. Então tinha uma fração do que precisava ter. E para vocês terem noção de como isso é grave, essa questão da linguagem ubíqua, já ouviram falar da Apollo 11, a Apollo que teve o acidente? Vocês sabem por que teve o acidente? Usaram diferentes sistemas de medida, né? Porque copiaram e colaram sem ver o que estava sendo feito. Reaproveitaram o código da versão anterior, né? Que é um código famosérrimo que deu tudo certo, mas mudaram o sistema de medidas de uma Apollo para outra e não reviram isso. E o avião partiu no meio. Então, entender esse termo, entender o que as pessoas estão fazendo ali atrás, é muito importante. E hoje, para vocês terem noção, né, muitos dos primeiros ônibus espaciais eram extremamente mecânicos. Ou seja, os astronautas tinham um domínio muito grande sobre a manutenção daquelas coisas como um todo. Cada vez mais são sistemas digitais. Cada vez mais são sistemas digitais extremamente modulares, né, que você tem que fazer troca, isso não tem uma manutenção. Então, essas são coisas que são muito complicadas de você rever, né? Então,
todas essas questões, toda essa linguagem oblíqua são os termos que a gente, como desenvolvedor, às vezes ignora, mas é fundamental conhecer, porque a falta desse entendimento dessa terminologia é o primeiro passo para tu dar erro, né? Então, a gente pode falar do termo usuário. Alguns vão entender como alguém logado no sistema, outros vão chamar de cliente, outros vão entender que é o cara que está utilizando a aplicação, né? Tipo, então, assim, e que interessante, né? Que só, né, traficante e agente de informática tem usuário, todos os outros têm cliente. Então, isso é muito diferente. Isso são coisas da nossa linguagem ubíqua, né? Então, extrair essa linguagem, né? Falar exatamente essa linguagem, falar essa linguagem com o especialista de domínio, né, que é a pessoa da empresa que conhece o negócio, utiliza e opera seus sistemas, é fundamental para que as coisas deem certo. Tá? Então, esse é o cenário que a gente está. Então, se a gente for pensar aqui que eu tenho os desenvolvedores e os especialistas de negócio, essa linguagem ubíqua é o que vai ligar todos nós. Né? Então, assim, é claro que vocês não têm como falar com todo mundo da empresa, mas é muito importante tentar extrair isso com os especialistas de domínio, ou seja, as pessoas com as quais você vai trabalhar. Para vocês terem noção, teve um projeto que eu fiz que deu super errado. Foi um fracasso miserável. Foi tipo assim, cara, fiquei com ódio, porra, fiquei cansado, fiquei bizarramente, que foi o seguinte, né? Tinha um projeto, a galera pediu pra gente fazer o seguinte, olha, é um projeto prospectivo e a gente não sabe bem o que quer fazer, não. Então a gente propôs algumas coisas, eles pareciam animados, e a gente propunha para eles reuniões, eles nunca tinham tempo para fazer reunião. Eu falei, beleza. Então a gente está tocando o que a gente está fazendo, tá bom? A gente tá bom. Quando foi entregar o projeto, os caras falaram, pô, mas a gente não queria nada disso, não faz nenhum sentido pra gente. Então, assim, a gente não extraiu as dores dos caras, os caras não se comunicaram com a gente. Foi um projeto barato, super barato, mas fica esse gosto amargo, né? Então, assim, e aí volta, né? Isso é super importante da gente tratar. Então, por exemplo, aqui, né, o primeiro produto que você tem na tua linguagem ubíqua é um glossário, né? O que é o glossário? Realmente um dicionário de termos que são importantes, né? Para você trabalhar com seu especialista de domínio. Então, criar um glossário, né, é um dos primeiros pontos para vocês, né, conseguirem se comunicar dentro da empresa, ou então para você passar para um desenvolvedor novo sem que o cara tenha que passar por esse processo todo, né? Porque ainda mais foi o seguinte, ainda mais em projetos de software, né? Aqui no Brasil isso é um pouco menos... a nossa legislação ela é muito protetiva do ponto de vista do patrão, mas também do ponto de vista do funcionário. Né? Do funcionário, porque, na verdade, né, a gente tem uma série de direitos legais, e do patrão, no caso, porque você não pode simplesmente chegar hoje e dizer, oi, cara, tchau e benção, né? Tô indo embora. Isso não existe, né? Você pode ter que se pagar uma multa, tem uma série de coisas que você tem que fazer, né? Então, só que lá no cenário americano, onde o patrão pode dizer tchau e benção, vai embora daqui e não te dá dinheiro nenhum, né? No caso, né, do cara que vai embora da empresa, ele também pode dizer o seguinte, tá, beleza, tô indo embora, quero... E aí, por exemplo, numa empresa de software, isso é um negócio meio bizarro. Então, nesse cenário onde você tem muita variabilidade de carro, conter um glossário que mapeia a linguagem ubíqua é muito importante para você manter que a equipe toda, novos e antigos que participaram do processo ou não, né, consigam trabalhar, né? E aí entra o que a gente chama de bounded contexts. Bounded contexts são contextos delimitados, né? Como está aqui escrito, delimita os contextos da aplicação. Né? Cada contexto vai possuir responsabilidades claramente definidas. Olha a interação bonitinha com microserviços, né? Que pode ter a sua própria linguagem ubíqua. Né? Ou seja, eu posso, na verdade, ter uma empresa, por exemplo, de importação, setores diferentes da empresa de importação lidam com legislações diferentes. Cada equipe vai ter regras de negócio próprias, linguagens próprias, e olha só, então, na verdade, esse Bounded Context está contando para a gente a história de um software pequeno, que não vê o escopo da empresa como um todo, mas que é importante para o processo de negócio. Ou seja, um Bounded Context, duas coisas. Primeiro, que ele é um módulo separado. Eu consigo, se eu pensar ele como um módulo separado, eu posso vender ele separado.
Quarto, eu não preciso, se eu planejo isso dentro de uma arquitetura de comunicação, né? Aí eu falo no middleware, eu falo no microserviço, eu falo num software em rede, eu consigo separar e arquiteturar esse processo de forma que a comunicação, ela, né, independa do que eu vou jogar ali dentro. Então eu posso ter equipes diferentes trabalhando. Desde que eu combine muito bem esse arcabouço, e aí é justamente o que, se eu não me engano, não sei quem falou, acho que foi o Marcos, né? Mas acho que foi o Marcos que falou que era justamente essa questão, né? Realmente, não, foi o Patrick, eu acho, que falou que foi justamente que o trabalho do desenvolvedor de software era planejar essa comunicação. É também. Né? E esses boundary context são esse tipo de coisa. Ou seja, nota que não necessariamente esse negócio do DDD surge muito antes do microserviço, mas esse casamento se dá natural. Justamente por quê? Por que o boundary context fala é do desacoplamento, ou seja, baixo acoplamento, né, que você tem, e aqui é um exemplo de história, né? E por que história nesse boundary context? Porque a gente já está migrando para um modelo ágil de desenvolvimento, né? E aí que entra o seguinte, quando surge o Extreme Programming, o XP, um dos primeiros modelos de programação ágil, que tinha várias ideias muito interessantes, como programação em par, né, reunião de 15 stand-up meeting, e era muito legal pensar nesses modelos de programação ágil, né? Uma das críticas de se fazer aos modelos de XP era justamente o seguinte, que XP só serve para equipes pequenas. Então, na verdade, né, o que o Domain Driven Design dizia para a gente é o seguinte, olha, não é que o XP só sirva para equipes pequenas, a programação ágil só sirva para equipes pequenas, é que você deve ter equipes pequenas pensando num único problema, mas a comunicação ser global. Né? E aí, se vocês forem ler o livro de sistemas distribuídos, né, eu não sei quem dá sistemas distribuídos para vocês, mas imagino que seja o professor Raton, né, vocês têm lá os desafios dos sistemas distribuídos. Né? E aí vocês veem que a comunicação e a garantia da unicidade de informações é um desafio. Né? Mas isso é que o engenheiro de software tem que tratar se a gente está fazendo um middleware, se a gente está fazendo um software em rede. Mas aqui, o problema que o desenvolvedor, que a equipe que está fazendo esse boundary context tem, é cumprir essa história e entregar um deliverable que faça sentido e que se comunique. E aí a testagem com microserviços, ela passa a ser muito, muito, muito importante, muito, muito relevante, né, para a gente. Até que dúvidas, traumas ou desilusões, coisas que vocês queiram perguntar? Não? Beleza. E aí, então, seguindo esses boundaries de context, tem o que a gente chama de modelagem estratégica, que vai ser, uma vez que eu conversei com o meu especialista de domínio, sei qual é a linguagem dos caras, sei qual é o domínio da empresa, o negócio da empresa, eu vou mapear todos esses contextos, todos esses boundary context. Quais são os domínios principais que eu quero trabalhar? Né? Por exemplo, catálogo. Isso aqui pensa o caso do Netflix. Eu posso ter um catálogo, uma assinatura, vídeo, pagamento, perfil, autenticação, a minha lista. Né? Vocês concordam comigo que o Netflix podia existir sem você ter a tua lista? Sim, concordam? Beleza, perfeito. Ele podia existir sem você ter um perfil. Você tem um login, você está lá no catálogo, você clica no que você quiser e dane-se. Podia também. É o que o YouTube faz. O YouTube, na verdade, hoje em dia tem um perfil, né? Ele não conseguiria existir sem assinatura, justamente porque, né, sem assinatura, pagamento e autenticação, isso fica aberto, né? Mas o catálogo e os vídeos também são essenciais. Mas, por exemplo, questões do perfil e de lista são opcionais, mas todos eles são contextos que são extremamente relevantes. E aí você pode dizer o seguinte, né? Dividir esses meus contextos limitados, né, que tem regras e operações e muitas vezes uma linguagem ubíqua própria, né? Eles vão poder... Aqui vocês estão vendo que estão mapeados por cor, e o que está mapeado por cor, em geral, quer dizer que é relacionado. Né? Quer dizer que, na verdade, as equipes tem que trabalhar. Então, uma vez, né, que a gente entender quais os contextos e os tipos de domínio que a gente vai ter na aplicação, a gente tem que ver como é que eles vão se relacionar. Né? Então, essa modelagem estratégica, ele só está mapeando tudo que eu tenho que fazer. Então, se a gente fosse pensar, para pensar como se fosse um modelo de programação ágil, essas são as histórias que eu estou trabalhando. Né? E essas histórias, elas podem ou não dar origem a um microserviço. Isso vai depender. Ou uma história pode dar origem a um ou mais microserviços.
Né? E isso a gente vai ter que pensar bem aos pouquinhos. E aí surge, uma vez que eu tenho esses bounded contexts, o que eu chamo de um context map, né? Um mapa de contexto, que é o terceiro pilar do DDD, que nada mais é do que um mapeamento desses bounded contexts e como eles vão, né, se comunicar. Então, observa que nesse context map aqui, a gente está vendo a relação entre os domínios principais e genéricos, elas vão ser tipo do que a gente chama de upstream e downstream. Né? Como assim, Cláudio? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer assim? Olha só. O perfil ele vai ter acesso a um catálogo. O catálogo ele não tem acesso a um perfil. Né? A minha lista tem acesso a um catálogo. Não é o catálogo que vai ter acesso à minha lista. Então, esse cara aqui, a minha lista, vai consumir dados de um catálogo. Então, esse tipo de relação que é importante. A assinatura vai se fazer um pagamento. Então, não tem um pagamento dado à assinatura. Né? O catálogo está associado à minha assinatura. Eu posso ter serviços de modelagem diferente. Agora, a assinatura está associada à autenticação, está associada ao perfil. Ela não está de forma nenhuma associada ao catálogo. Né? Então, isso mostra, né, a relação que esses componentes têm antes mesmo de eu estar falando com eles. Né? Então, isso mostra que o domínio principal ele tem prioridade em relação ao domínio genérico. Se alguma coisa mudar, vai ter que ser do lado do domínio genérico. Essa relação entre cliente e fornecedor, né? Ou cliente-servidor, ou publish-subscribe. E aí, nota o seguinte, o modelo de comunicação que a gente implementa no nosso software, ele também pode vir desse context map. Vocês acham, por exemplo, que o caso do Netflix, o Netflix ele é mais cliente-servidor ou ele é mais publish-subscribe? Inventem uma resposta. Chutem. Eu caí? O que é ser cliente-servidor? O que significa ser cliente-servidor? Eu faço uma requisição e tenho uma resposta. O que é ser publish-subscribe? Eu tenho um elemento que está publicando o tempo todo e um cara que, no momento da subscrição, ele vai lá e coleta esse dado que está sendo disponibilizado lá. A autenticação, ela é cliente-servidor ou publish-subscribe? Cliente-servidor, perfeito. Agora o vídeo. Eu imagino que, por exemplo, da Netflix seria cliente-servidor, mas numa Twitch da vida seria publish-subscribe, pelo que você explicou. Na verdade, assim, do ponto de vista de autenticação, e isso é uma coisa que o Netflix herdou dos serviços de telefonia, a autenticação, em geral, é sempre cliente-servidor. É muito improvável que você veja uma autenticação feita via publish-subscribe, porque isso não faz sentido. Agora, do ponto de vista do vídeo, aí entra o seguinte, vocês têm que começar a correlacionar as diferentes disciplinas que vocês fizeram. Pensa o caso de rede de computadores. O que o Netflix tem que ter para que ele tenha uma boa qualidade de serviço para o usuário final? Ele tem que ter uma Content Delivery Network na tua rede, ou seja, ele pede lá para Claro, para Vivo, para Oi, para TIM, para ter um servidor próximo de você para que a latência seja baixa, né? Então, na verdade, ele tem um cara lá o tempo todo, né? Então, a comunicação entre esses dois elementos é publish-subscribe. Chegou uma informação nova, que o servidor do Netflix lá dos Estados Unidos, do Alasca, do Canadá, da Conchinchina, decidiu que é importante para o cenário brasileiro, ele publica para os servidores brasileiros. Mas quando você pede, é publish-subscribe. É cliente-servidor. Porque você fez a requisição daquele streaming em tempo real. E tudo isso, galera, encapsulado dentro de HTTP. Então, olha que louco é a infraestrutura de software. E aí que eu falo, quando eu comecei a programar, eu fazia software de videolocadora, guardava no banquinho de dados, botava lá, né, tipo, a tia botava um código, aparecia, era ótimo, maravilhoso, super fácil. Por mais complexo que fosse, era super fácil. Hoje em dia não é. As coisas, elas navegam em rede. Quando a gente fala em software como serviço, né, ou eu digo para vocês o seguinte, gente, nesse momento na minha máquina, tudo que eu tenho aberto é uma
instância de um gerenciador de arquivos, 4 instâncias do Chrome, né? Numa delas eu estou compartilhando a tela, numa delas tem a apresentação, numa delas tem o WhatsApp Web e na outra tem o Google Meet. E eu tenho o Telegram também aberto aqui, que também, na verdade, é um software web. Ou seja, 90% do tempo, tudo que eu estou usando aqui é software como serviço. Nem cliente de e-mail eu uso. Então isso é muito louco, bicho. Isso é muito louco. Isso muda como a gente faz. Então essa relação aqui de mapeamento, vocês têm que pensar no que tem embaixo. E aí eu digo o seguinte, olha, DDD é bacana, mas também é embaixo de um DevOps. Onde é que eu faço o deploy da minha aplicação? Quem é a comunicação? Imagina tudo isso aí, que bonito, né? Então pensa no seguinte caso. Vocês são esse cara lá daquela empresa de advocacia que eu falei, que mudou o ambiente dele todo para o Google Workspace. Tudo que o cara usa na nuvem. Ele comprou um monte de Chromebook bonitinho para os advogados dele, que fazem tudo usando Google Docs, Google Spreadsheets, Google sabe-se lá o que mais, né? Faz todo o ambiente de trabalho usando a suíte do Google. Ele contratou uma conexão empresarial com Wi-Fi único, põe todo mundo numa sala e diz, vai-se embora. Fala com os clientes via Google Meet, dá o jeito dele lá. Começou a falhar a rede. E aí? Hoje em dia, ok, o Google Docs ainda faz offline, patati patatá, mas é mais difícil. Muda. Ou então, eu estava conversando com um aluno meu, né? Eu estava com um problema na rede daqui da minha casa, graças a Deus a gente deu um jeito, a gente meio que resolveu, pegou um plano um pouco melhor, né? Mas o meu celular estava quebrado, eu troquei de celular recente, a minha internet não estava funcionando, e em um determinado momento do meu dia, da semana retrasada, da semana passada, eu estava olhando para a tela e falando assim, epa, e agora o que eu faço? Porque as minhas tarefas não estavam sincronizadas, eu não estava acessando direito a minha agenda, eu não tinha uma cópia local, eu tinha só uma cópia do Google Calendar. E aí? Então essa dependência tem que ser pensada. E eu tive que repensar, minha vida ferrou, como é que eu faço agora? Então essas são questões que a gente tem que estar o tempo todo tentando se relacionar, tá? Então, assim, o Context Map, né, que a gente vai organizar, e o DDD, de certa forma, é tudo uma questão de relacionamento e entendimento dessa linguagem ubíqua, assim como o funcionamento desses contextos e seus relacionamentos. E aí vem, desse Context Map, a arquitetura conceitual, né? Que a partir do momento que eu tenho o Context Map definido, a gente vai pensar isso do ponto de vista mais técnico, né? Onde é que esses caras que eu falei, né? Esses bounded contexts que a gente viu como eles trabalham, como é que eles são mapeados dentro do meu serviço. Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que eu tenho uma SPA, uma Single Page Application, mas eu tenho camadas aqui de comunicação dessa SPA com o meu background, seja ele qual for, e bancos de dados que não necessariamente são iguais aqui. No caso aqui, o catálogo, ele é um banco não estruturado, mas o vídeo estaria num banco estruturado, sabe-se Deus por quê. O pagamento está usando uma API externa, né? O meu perfil e a minha lista estão em bancos não estruturados, a autenticação num problema estruturado. Então, repensar esse mapeamento da tecnologia passa. E olha o que eu estou falando. Eu estou mapeando isso aqui usando o ML, por exemplo. Isso aqui é o ML? Você já conhece isso aqui como um ML? Não? Sim? Talvez? Quem sabe? Tchurururu. Alô? Não, isso não é o ML, né? Obrigado, amo vocês, né? Isso não é o ML. Mas isso é menos expressivo por ser o ML? Ou pior ainda, isso impede de eu usar o ML em algum pedaço do meu projeto? Não. Isso quer dizer que cada um desses contextos, eles vão ter que estar entregues a equipes, que vão ter que trabalhar de alguma forma, que eu vou ter que saber essa comunicação, mas internamente cada equipe trabalha de forma diferenciada, né? É uma forma diferente de escrever o meu projeto. Perfeito, é só isso, né? Então aqui a gente vai criar 3 categorias, Web Tire, Web App,
background database, web app sendo aqui o front-end padrão que a gente tem, né? Então você pode inclusive pensar isso, se você não quiser pensar isso de um ponto de vista ágil, você pode pensar do ponto de vista de MVC. Então a gente vai ver alguma dessas questões arquiteturais, né? Modelo, visão e controle, né? Bem diferenciado. Quem fez Comp 2 comigo, né? Introdução à programação, não sei, linguagem de programação para SA, a gente fala um pouquinho sobre MVC, mas esse modelo, visão e controle estão aqui muito bem definidos, né? Nesse WebTire, background e database. E a pergunta que eu falo para vocês, gente, se até o VS Code de vocês, ele na verdade, ele é um web app, né, que feito com Electron e Proton, e, cara, qualquer coisa pode ser, né? Então a gente separa, para vocês terem noção, né, tem alguns sistemas operacionais, o próprio Firefox OS, que há uns anos atrás existiu, e o KaiOS, que é um sistema operacional para celular hoje em dia, eles são 100% HTML5 em termos de interface. O Firefox OS, infelizmente, não deu certo, pelo mesmo motivo que o Windows Mobile não deu certo. Qual foi o motivo? Inventa uma resposta. Uma loja de apps. Exatamente. Não tinha app para ele, as pessoas não levaram a sério e morreu por causa da competição, né? E aí o Android e o iOS seguiram para frente. O KaiOS hoje ele existe como um sistema operacional de telefone barato. Então, por exemplo, ele é um telefone que permite você ter o WhatsApp com 512 megabytes de RAM, né? Hoje em dia, você pensar num celular com 512 megabytes de RAM, isso é totalmente impensável, né? Totalmente impensável. Então, aqui a gente vai ver cada um desses elementos, o catálogo, o vídeo, a assinatura, eles têm bancos de dados diferenciados, né? E aí eu posso chegar na próxima parte. Eu posso ter Domain Model Patterns, ou seja, padrões de projeto para modelos de domínio. São padrões de desenvolvimento e estruturação, cujo domínio é o principal foco, ou seja, ao invés de eu falar em padrão do projeto, eu estou tratando cada bounded context como um projeto separado, então estou aplicando padrões aqui. Então, quando a gente está falando em entidades de agregadores, esses elementos aqui, pagamento e transação que fazem parte disso aqui, a gente está falando do ponto principal desse contexto, que no caso é o pagamento, né? Então, no caso do pagamento, sempre que é uma transação, também é considerado uma entidade. Então, assim, na verdade, o que eu tenho aqui, são esses objetos agregados, esses aggregated objects, ou seja, são caras que, na verdade, vão ter que estar falando, ou seja, para eu fazer o pagamento, eu tenho que ter uma assinatura, né? E por aí vocês têm que pensar o seguinte, quais objetos, quais ações desencadeiam uma coisa, qual é a regra de negócio que eu estou trabalhando. E aqui eu vou ver o seguinte, eu vou ter esses objetos agregados, né? Que são as diversas entidades que estão no mesmo contexto e que vão se consumir, tá? Eu tenho esses value objects, né, que têm as seguintes características. São caras que são imutáveis, que possuem coleções de atributos e que normalmente não possuem métodos setters. Ou seja, por exemplo, o cartão de crédito é um caso de um value object, né? Uma coisa que uma vez colocado não vai mudar, o endereço, uma coisa que se colocada ele não vai mudar, né? Ele não é mutável, ele é colocado uma vez, você pode mudar o endereço, você pode mudar o cartão, mas você não muda aquele caso, você conserta, mas você não muda, né? Você não faz uma coisa. Repositórios, né, que vão ser caras que vão possuir acesso direto ao banco de dados, ou a camada de dados, porque pode ser composto de diversos bancos de dados, né, e os domain services, os domínios de serviço, né, que vão implementar a lógica de negócio. Ou seja, isso aqui, né, caras que vão se consumir, caras que são imutáveis, caras que acessam um banco e caras que implementam a lógica de serviço, né. Só isso eu vou ter que mapear os meus caras. Então, consolidando, eu tenho esses elementos aqui. E, né, conclusões, só para a gente concluir sobre isso, assim, não é só separar em camadas, né, mas sim pensar todo o processo de desenvolvimento, da coleta de requisitos à discussão, passando por mais elementos, né, eu tenho que entender o negócio com o domain expert, né, com especialistas de domínio, não tem como fugir, eu tenho que extrair a linguagem ubíqua e criar o meu glossário, definir meus bounded contexts, isso é muito importante, porque isso pode ser o meu mapeamento direto dos microserviços, criar essas entidades diferentes, saber quem consome o quê, e essas relações, saber que muitas vezes isso é possível pegar cada um desses contextos e transformar isso em microserviços, mas isso não é obrigatório. Isso não é o que transforma o DDD tão importante. Eu posso participar disso em vários cenários. Eu posso pensar isso num modelo
né, realmente mais amplo. E se vocês pensam a partir do DDD para você chegar no teu software, isso é que vai definir um bom projeto. Isso que você vai definir. Originalmente, esse curso era para ser feito um curso, né, que eu ia dar um software grande para vocês e vocês, como turma, iam construir esse software. Né? Basicamente, aplicando esses princípios do DDD, né, aplicando esses bounded contests e tentando consertar. Eu pensei em fazer isso há muito tempo atrás, dar uma nota única para a turma. E aí não pode fazer isso aí alguém falou comigo que não podia fazer, e aí eu deixei de fazer, né? Porque por algum motivo, pela riboca da fazer ter errado. Mas eu achei que a ideia era irada, e eu achava que isso ia refletir muito bem a realidade. Então eu gostei bastante, eu acho que quando eu li o livro do Eric Evans pela primeira vez, eu achei ele muito interessante, né? Tem uns outros livros do Clean Architecture, tem o livro do Clean Code, né? Tem um livro de refatoração. Esses 4 livros são livros maravilhosos. Eu acho que valem muito a pena você, independente de qualquer coisa, você como desenvolvedor, ler esses livros para repensar o cenário que você está. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente conseguir parar para ler tudo que a gente gostaria, porque, é aula, é isso, é material, é isso, é aquilo, a gente tentar fazer o nosso melhor, mas essas são coisas que a gente, eu acho que vão ter um valor muito agregado. Então, se vocês puderem, vários desses livros tem lá na biblioteca do NCE, tem na biblioteca do CT, então vale a pena vocês pegarem para vocês darem uma olhada e abrir a cabeça de vocês. Eu vou colocar uma palestra falando do DDD, né, acho do próprio Eric Evans e do Uncle Bob, né, que é o do cara do Solid, né, e do Clean Architecture, né? E eu vou procurar mais algumas palestras, colocar lá para vocês, né? E acho que isso vai engrandecer vocês bastante. Mesmo que vocês nunca usem. Cláudio, eu odiei a sua aula, eu quero que você morra, né? Não me conta isso, meu coração fica magoado, mas, né, não aprendi nada com você, mas as minhas referências são muito legais. Vale a pena você olhar, mesmo que você deteste a minha aula, vale muito a pena isso para você, né, do ponto de vista. Dá uma olhada nessas referências, vê a palestra desses caras, vê esse material que eu coloco, acho que isso vai ser muito bacana, né, para você, como desenvolvedor, como cara de software. Se você quer ir para uma área de infraestrutura, entender qual é a galera que está vindo conversar com você e quais são esses softwares que estão vindo e quais são as necessidades que você tem. Se você é um cara de banco de dados, entender como é que vai ser esse processo de comunicação e o que vai estar acontecendo por cima da tua aplicação, e entender que agora, né, a gente não é uma profissão, a gente faz parte de um projeto de sistema. Então, independente se você é rede, se você é desenvolvimento, se você é banco, o que quer que você seja, você faz parte de um espectro maior, que é entregar a solução. Entregar a solução é uma responsabilidade de todos. As equipes não são mais centradas em tecnologia. Isso é coisa de empresa velha, mas são centradas em soluções. O aprender a aprender é o grande skill desse século, né? Então, pessoal, a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto, sair, né, em busca dessa nova visão, e eu acho que é isso, tá? Dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram perguntar? Coisas que vocês ficaram com curiosidade? Não? Então, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou botar um anúncio lá no Classroom, eu vou adiar o trabalho para mais uma semana, eu não vou mudar o trabalho, né, lá de outubro, porque eu tenho que lançar nota, depois fica uma correria, fica um inferno, né, e a gente eu sempre tenho problemas com isso, né, de conseguir lançar as notas de vocês, justamente porque o prazo fica, então fica o outro para outubro, vocês vão ter um mês depois para dar uma estendida no trabalho, eu vou falar isso lá no Classroom, né, mas... na quarta-feira, aula normal, então a gente vai continuar indo para frente, tentando mostrar esses diferentes componentes de um processo de DevOps, né, grande para você, a gente poder, esse processo de CI/CD, né, para a gente poder desenvolver software bom, e falar sobre uma coisinha a mais ou outra, ok? No mais, eu desejo a vocês uma ótima semana, um bom fim de noite, e eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Boa noite, professor. Valeu, professor. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Tchau, tchau.